Olá, povo de Deus, terça-feira, 11 de julho de 2023, São Bento Abade, 14ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 32, 23 a 33 e Mateus 9, 32 a 38. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou as suas duas mulheres, as duas escravas e os 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e a atravessar tudo o que lhe pertencia, Jacó ficou só. E eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. E o homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei se não me abençoares. O homem perguntou-lhe: qual é teu nome? Respondeu: Jacó. E ele lhe disse: de modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, por favor, o teu nome. Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, dizendo: vi Deus face a face, e foi poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Apesar de ser um dos patriarcas do povo de Deus, Jacó pautou sua vida por comportamentos nada nobres. Não foi leal com seu pai Isaque, com seu irmão Esaú e nem com seu tio Labão. Depois de ter enviado mensageiros ao seu irmão Esaú com presentes, a fim de amortecer o desejo de vingança de seu irmão, Jacó passou uma noite só, onde teve uma experiência de Deus em sua vida, por meio de uma luta aguerrida. Jacó está possuído pelo medo de que seu irmão o mate, assim como toda a sua família. Por isso, essa experiência se reveste de enorme importância. Jacó não perde a luta, mas ganha um defeito no nervo da articulação da coxa, que sempre o lembrará deste momento em que lutou com Deus e saiu abençoado por ele. O nome de Israel que Jacó assume depois do combate noturno, porque, como diz o Senhor, combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir, evoca um passado de lutas e de vitórias sobre forças inimigas. Israel significa Deus forte. Jacó, Israel, tem consigo a bênção divina, tal como Abraão. Por isso, tem esperança. Esse nome dado a Jacó indica que Deus está com ele. Israel continuará a lutar por saber quem é Deus, embora o tenha no próprio nome. Mateus 9, 32, 38 apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas,
porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Percebe-se que Mateus juntou numa só perícope temas variados para relatar as ações de Jesus. A cura do mudo, o anúncio do evangelho do reino e outras diversas curas, e o sentimento mais profundo de Jesus sobre a situação do povo. Os fariseus, sempre desconcertados com as ações libertadoras de Jesus, o acusam de estar agindo em nome do chefe dos demônios. Mesmo conhecendo a oposição às suas atividades libertadoras, Jesus continuava percorrendo as cidades e povoados, cuidando da formação do povo e anunciando o reino. A cura de um mudo é significativa do ponto de vista de resgate da cidadania do homem, que está impedido de participar de qualquer atividade na sociedade. Pois, ainda que se buscasse um meio de ele se comunicar, vivia oprimido pela lei do puro e do impuro, que o classificava impuro e impedido de se manifestar em público. Multidões admiradas de um lado, fariseus intrigados de outro. Jesus continua confirmando o que Simeão dissera à sua mãe quando o tomou nos braços ainda menino na porta do templo. Esse menino será ocasião de quedas para um e soerguimento a outros. E frente à multidão que o buscava, buscando uma cura, Jesus encheu-se de compaixão, pois se parecem a ovelha sem pastor. Para compreender bem este encher-se de compaixão, convém saber que essa expressão traduz o verbo grego esplaikinosomai, reservado à expressão de sentimentos de Jesus e do Pai. Esse verbo expressa o amor materno de Jesus para conosco. O nosso sofrimento toca-o até o ponto de o fazer compadecer-se, sofrer conosco, de carregar sobre si nossas dores, no seu ministério de morte e ressurreição. Jesus convida os discípulos a rezar ao Pai para que suscite pessoas dispostas a segui-lo na tarefa da evangelização, semelhante ao trabalho da ceifa, pela sua urgência. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Esses trabalhadores não devem ser reduzidos aos ministérios ordenados ou consagrados. É preciso gente disposta para o serviço da edificação do reino. Gente que defenda a vida, promova a justiça e se empenhe na construção da paz, como fruto de uma sociedade sem a gritante desigualdade social que vivemos. Celebramos hoje São Bento o Abade. O ensinamento de São Bento, que nasceu em Núrcia por volta do ano 480 depois de Cristo, foi uma das alavancas mais poderosas após o declínio da civilização romana para o nascimento da cultura europeia. É a premissa para a difusão de centros de oração e de espiritualidade. Não é apenas o farol do monacato, mas também uma fonte providencial para peregrinos e pobres. O ócio, escreveu São Bento, é inimigo da alma. Por isso, os irmãos devem dedicar-se em determinadas horas do dia ao trabalho manual
e em outras, a leitura dos livros que contêm a palavra de Deus. Oração e trabalho não se contrapõem, mas estabelecem uma relação de simbiose. Sem a oração não é possível encontrar a Deus. Daí sua máxima, ora et labora. Um beijo no seu coração.